A Chave do Reino Interior, de Robert A. Johnson, Níveis, última parte. É surpreendente como a imaginação ativa pode atender a uma ampla faixa de necessidades, uma vez que você passa a usá-la em sua vida. Às vezes, ela o ajuda a resolver conflitos práticos que surgem no dia a dia, como, por exemplo, que escola escolher para as crianças ou em que gastar o dinheiro. Outras vezes, ela o permite vivenciar a jornada mítica como você sempre desejou. Na faixa mais avançada do espectro, a imaginação ativa torna-se uma experiência religiosa, mística. Para mim, as modalidades de imaginação ativa se encaixam em 3 níveis básicos, dependendo do uso que se faz dela. 1. Barganha. 2. Compreensão do inconsciente. E 3. Captação da dimensão espiritual. A barganha, como costumo chamar, é o nível mais prático, mais pessoal. É o uso da imaginação quando você precisa negociar com suas personalidades interiores, fazer aqueles acordos e transações que às vezes são necessários para o próprio funcionamento da vida prática. Se, entre aspas, barganha parece um nome não muito nobre para o uso da imaginação ativa, é porque ele representa uma atividade realmente sem grande nobreza. É claro, um processo de barganha com as nossas partes interiores, de modo a promover algum entendimento para que a vida possa prosseguir. Compreensão do inconsciente é o nível no qual tentamos ativamente trazer do inconsciente as partes desconhecidas de nós mesmos, para integrá-las em nossa atuação consciente. Nesse nível, tentamos familiarizar-nos com as nossas partes interiores ainda não conhecidas. A maior parte dos exemplos vistos até agora fazem parte deste nível. É a função capital da imaginação ativa e a finalidade que a maioria das pessoas tem em mente quando a procuram. Captação da dimensão espiritual é o nível onde somos tocados por uma experiência profunda com os grandes arquétipos. A imaginação ativa é percebida como uma visão e faz nascer um conhecimento religioso. É uma forma bastante incomum de imaginação ativa, mas é sentida por alguns indivíduos. Por isso é bom que estejamos cientes de sua existência. Barganha. A barganha é o uso mais prático, mais chão que você pode fazer da imaginação ativa. Ela se inicia com o reconhecimento de que somos feitos de muitas partes. Cada uma delas tem suas próprias necessidades, sua própria vida, portanto, cada parte quer participar de sua existência consciente. Quando você verdadeiramente se dá conta disso, também começa a perceber que muitos dos conflitos aparentemente, entre aspas, insolúveis, que o irritam no dia a dia da vida são realmente meras discussões entre as diferentes partes de você que não compartilham do mesmo ponto de vista. Algumas vezes, quando você não consegue chegar a uma síntese entre duas partes que estão discutindo dentro de você, quando você não consegue transcender o conflito, então chegou a hora da barganha interior. Você tem de estabelecer algum tipo de compromisso. Muitas vezes as pessoas fogem deste tipo de imaginação ativa. É como se achasse muito sórdido ou mundano usar esta nobre arte para aceitar um compromisso entre aquela sua parte que quer ver o serviço pronto e a parte que quer ir à festa todas as noites. Mas na prática existem momentos em que o único jeito de se continuar tocando o barco é fazer uma boa e honesta barganha. No mínimo, isso vai estabelecer uma comunicação entre aquelas diferentes partes de você, mesmo que não tenha tido muitas oportunidades para se manifestar, e futuramente essa comunicação vai levar a uma síntese. Logo que me tornei analista, tinha geralmente de trabalhar à noite. Muitos dos meus pacientes trabalhavam durante o dia e só podiam vir à noite ou nos fins de semana. Não era um mau horário, uma vez que me deixava os dias livres, mas por alguma razão eu me ressentia amargamente. Alguma parte interior minha estava acostumada a ter as noites livres para mim, para visitar os amigos, para as atividades sociais, música, minha vida pessoal.
Essa minha parte infantil estava furiosa, e o ressentimento inconsciente e irracional achou um jeito de entrar na minha vida prática. Eu estava irritadíssimo para com os meus pacientes. Quase esqueci os compromissos. Esse é o tipo de coisa que acontece quando alguém no inconsciente está absolutamente contra o que o ego determinou. Levei esse problema para a imaginação ativa. Procurei essa parte de mim que estava zangada com o meu horário de trabalho. A imagem que apareceu foi a de um adolescente mimado. Ele disse: não vou trabalhar à noite. Essa é a hora da curtição, é a hora do divertimento, é a hora do ser humano, não é a hora de trabalhar e fim de papo. Então, travei uma longa conversa com ele. Expliquei. Veja, nós temos de viver, nós temos que ganhar dinheiro, ou ambos estaremos na rua e famintos, incluindo você. Uma vez que estamos começando a profissão, os únicos pacientes que temos nessa altura são esses que vêm à noite ou no fim de semana. Essa é uma necessidade prática. Isso tem de ser feito. De início, ele não se mexeu. Disse-lhe então: veja, temos de pagar o aluguel. E ele retrucou: não ligo a mínima para o aluguel, só quero me divertir. E é o que eu vou fazer. Eu disse: mas eu realmente me preocupo com o aluguel. Ele disse: isso é dureza mesmo. É uma dor de cabeça para você. Continuei: não posso trabalhar e ganhar a vida se você ficar sabotando tudo e me deixa de mau humor e ressentido o tempo todo. Isso afeta os pacientes. Eu me esqueço das coisas, coloco as anotações nos lugares errados. Tudo isso era verdade. Estava havendo um caos geral devido à minha parte estar revoltada com o trabalho. Um caos devido a essa parte minha estar revoltada com o trabalho. Finalmente, agarrei o fulano pelo pescoço. Na minha imaginação, é claro. Coloquei-o contra a parede e disse: você vai ter de ouvir, senão vamos ficar em maus lençóis. Então, que tipo de acordo podemos fazer? Foi assim que surgiu a seguinte barganha. Ele concordou que se eu fosse a uma boa lanchonete todas as noites, às 10 horas, e fizesse uma bela refeição e o levasse ao cinema 1-2 vezes por semana, depois que os pacientes se fossem, então ele ia, entre aspas, aliviar a minha barra o resto do tempo e deixar que eu trabalhasse em paz. Por alguns meses a coisa funcionou dessa forma, contanto que eu lhe desse uma boa refeição e um cinema ocasional. Ele ficava feliz e me deixava trabalhar. Mas se eu me esquecia uma noite de nosso jantar fora, o jovem ficava revoltado no dia seguinte e me fazia ficar irritado e esquecido no trabalho. Era incrível que esse personagem tivesse tanto poder sobre o meu humor e meu desempenho, mas ele tinha realmente. Nunca admiti, mesmo anos depois, que se tivesse sido forçado a fazer um trato tão sórdido, tão interesseiro, tão pequeno com minha criança mimada interior. Senti-me um Fausto pactuando com o diabo. No entanto, fazendo um retrospecto, passei a respeitar esse tipo de diálogo, esses acordos, essas negociações entre facções em luta. De certa forma, eles são mais humanamente pertinentes que as elevadas conversações com deuses e arcanjos. Eles mantêm intacta a estrutura da vida humana e, algumas vezes, conduzem à conscientização que é tanto mais profunda por ser humana. E, algumas vezes, conduzem a uma conscientização que é tanto mais profunda por ser humana, terrena e imediata. Compreensão do inconsciente. A maior parte dos métodos para se praticar a imaginação ativa depende de se chegar a termos com o inconsciente, trazendo as imagens para a superfície, reduzindo os efeitos negativos de seu poder autônomo, tornando-as conscientes e fazendo as pazes com elas. Já nos referimos a muito desses métodos. Os principais são esvaziar a mente e dialogar com o conteúdo do inconsciente que aparecer espontaneamente, prolongar os sonhos através da imaginação ativa, dialogar com as figuras do sonho pela imaginação, converter a fantasia em imaginação, personificar humores, sentimentos e crenças e vivenciar viagens míticas na imaginação ativa. Nessa parte, vou focalizar duas outras finalidades excelentes que se enquadram nesse segundo nível de imaginação ativa.
Chamo a primeira de, entre aspas, cercar as muralhas de Jericó, e a segunda de, entre aspas, viver a vida não vivida. As muralhas de Jericó. O princípio em que se baseia esta abordagem, a que chamo, entre aspas, muralha de Jericó, está simbolicamente expresso nessa história antiga. E o Senhor disse a Josué: Vê, coloquei Jericó em tuas mãos. Cerquei a cidade, tu e todos os teus guerreiros, e contornai a cidade uma vez. Assim deveis fazer durante 6 dias. E 7 sacerdotes irão adiante da arca, levando 7 trombetas de chifre de carneiro. E no 7º dia devereis contornar a cidade 7 vezes, e os sacerdotes devem tocar as trombetas. E quando eles soprarem mais fortes, os chifres de carneiro, quando escutardes o mais alto soar das trombetas, todo o povo gritará em uma só voz, e a muralha da cidade cairá por terra, e o povo deverá tomar a cidade, cada homem seguindo diretamente para a frente. Essa história refere-se a um acontecimento que deve ter se passado entre 1500 e 2000 anos antes de Cristo, e de início foi transmitida pela tradição oral. Se examinarmos em seu aspecto simbólico, veremos que contém um princípio arquétipo maravilhoso, uma maneira de resolver os conflitos aparentemente sem solução dentro de nós. Nessa narrativa extraordinária, o povo se levantou contra uma barreira absolutamente inexpugnável. Era uma muralha que não podia ser derrubada ou escalada por nenhuma tecnologia ao alcance daquele povo. Mas eles tiveram uma orientação. Teriam de realizar um ritual simples todos os dias, de marchar à volta da muralha de Jericó. Não fizeram nenhum ataque direto, pois nenhum teria sido bem sucedido. Finalmente, depois daquela série de marchas ritualísticas, dos toques de trombeta e do grande grito, alguma coisa aconteceu. As muralhas caíram por terra. Nossa vida interior se assemelha frequentemente a uma série de jornadas de uma Jericó para outra. Estamos continuamente lutando contra obstáculos dentro de nós mesmos, que mais parecem fortalezas defendidas por muralhas impenetráveis. Algumas vezes os chamamos de complexos autônomos, pois estão completamente fora da influência ou do conhecimento da mente consciente. Só os percebemos através da devastação que causa em nossa vida e em nosso sistema emocional. Muitos de nós, num dado momento da vida, passamos por conflitos que dilaceram e que parecem insolúveis. Não conseguimos encontrar um caminho para seguir em frente, um lugar para ficar, uma proposta que traga uma solução. Um problema interior aparentemente tão difícil que a gente não sabe por onde começar é um exemplo de uma Jericó interior. É como uma cidadela cercada por uma muralha dentro do inconsciente, um espaço em branco, onde a mente consciente não consegue penetrar, algo que não conseguimos sequer entender e ainda menos lidar com ele. Pode ser que você esteja perdidamente apaixonado por alguém que simplesmente não está a seu alcance. Ou pode ser que você tenha um hábito ou um sistema de vida que não pode mudar e que fica sabotando sua saúde, seu trabalho ou seus relacionamentos. O problema está dentro de nós, mas não podemos compreendê-lo, não podemos lidar com ele, não conseguimos encontrar nenhum jeito simples de ter acesso a ele. Em tal situação, a história da muralha de Jericó é uma receita simbólica para o processo psicológico. Identifique para você mesmo, da melhor maneira, qual é o conflito, o foco de sua inquietação. Então, cerque o complexo autônomo, examinando-o de todos os ângulos, jogando nele energia psicológica através de um trabalho interior ritualizado, circundando-o como a muralha, como a Jericó da história, até que finalmente a muralha desmorone. A caminhada ao redor de Jericó pode tomar qualquer forma, contanto que você focalize sua energia na, entre aspas, impenetrável cidadela interior e faça seu ritual. Personifique o conflito.
trazendo as imagens à mente e conversando com elas. Convide as pessoas a saírem da cidade e descubra quem são e por que estão se opondo a você. A imaginação ativa é particularmente útil a esta técnica de circundar a muralha de Jericó, mas a técnica é realmente uma síntese. A ideia é jogar com tudo que você sabe, usar todas as formas de trabalho interior que você conhece. Usamos qualquer técnica que possa servir de trampolim e possa concentrar energia sobre o complexo autônomo. E continuamos fazendo isso até que finalmente a barreira entre o complexo e a mente consciente seja rompida. Vamos buscar as fantasias na mente para lidar com esse problema e as analisemos como símbolos do que está ocorrendo em nossas profundezas. Se um sonho é pertinente, façamos o trabalho com os sonhos. Depois estendamos o sonho pela imaginação ativa e vejamos aonde nos conduz. Digamos que você esteja em uma depressão que o vem afligindo há dias. Você não consegue entendê-la. Não sabe de onde ela veio e quando menos espera está descarregando sobre as pessoas de sua volta que não têm culpa. Essa depressão é a sua Jericó interior. Que fazer? Primeiro, personifique a depressão. Vá à sua imaginação e procure a figura, a imaginação que vai representá-la. Então comece sua marcha ao redor da muralha de Jericó. Fale com a depressão. Caminhe à sua volta, observando-a de todos os lados. Fale com as figuras que aparecem na imaginação ativa e descubra o que podem informar acerca da depressão. O que é? De onde veio? Geralmente, uma depressão está equilibrando uma situação exagerada, uma inflação. Mas qual inflação está sendo equilibrada? Que sabe sobre ela? Talvez uma das figuras admita ser aquela que está deprimida em você e possa lhe dizer, com detalhes, por que se sente assim. Além do trabalho com a imaginação ativa, devemos também estar atentos aos sonhos e às fantasias. Anotemos cada imagem do sonho ou da fantasia, cada ideia que nos vier à cabeça e pareça estar relacionada a essa Jericó interior. Acima de tudo, continuemos a procurar as personalidades interiores dia após dia e conversemos com elas. Deixamos fluir os sentimentos. Peçamos informações, orientação. Oferecemos em sacrifício a inflação, a pretensão ou o ideal sobrenatural que está sendo compensado pela depressão. Como Josué na narrativa, cerque as muralhas internas todos os dias. Um dia pratique a imaginação ativa. Talvez nada especial resulte dela, mas você cumpriu a sua volta ritual. Você investiu nesse complexo, sua energia consciente. No dia seguinte, uma fantasia absorvente pode manifestar-se a respeito do assunto. Escreva e analise-a como se fosse um sonho. Use os símbolos para tentar compreender o que está acontecendo nas profundezas do inconsciente. Na manhã seguinte, talvez você tenha um sonho. Uma vez que está colocando tanta energia nessa Jericó interior, pode supor que o sonho provavelmente tratará desse assunto, de modo que nesse dia, a caminhar em torno das muralhas de Jericó consistirá no trabalho com o sonho. Talvez o sonho lhe traga uma ideia luminosa a respeito do que realmente é essa Jericó. Cada dia, de uma ou de outra forma, continue dando a volta à muralha desse complexo autônomo. Um dia, as paredes terão de vir abaixo e você vai começar a ver o que está lá dentro e o que deve ser feito a seu respeito. O princípio em ação aqui é o da energia cumulativa. Você fica investindo energia, transferindo-a da consciência para esse complexo interior, até que, finalmente, ele tem de se romper. O nó górdio se desfaz. A muralha aparentemente inexpugnável cai por terra. O complexo, afinal, se torna acessível à consciência. Caminhamos pela cidadela antes cercada e descobrimos qual parte de nós mesmos vive lá e por que nos declarou guerra. Um pré-requisito para esse processo miraculoso é que não esperemos resultados instantâneos. Algumas vezes os resultados vêm mesmo espontaneamente rápido, mas lembremos-nos
de que estamos lidando com partes nossas que estavam completamente isoladas, absolutamente impermeáveis à consciência, talvez durante anos. Temos de perseverar e dar tempo a esse processo. Na velha história bíblica, Deus instruiu Josué a marchar em volta da muralha por 7 dias completos. 7 simboliza um ciclo completo do tempo interior, o tempo interior necessário para uma completa evolução de consciência. A experiência de Jericó precisará de 7 unidades interiores de tempo. Qualquer que seja o tempo necessário para você ter acesso à genuína consciência de sua Jericó. Exteriormente, podem ser 7 dias, 7 semanas, 7 meses ou 7 anos. Uma coisa é certa: se você começar e fizer diariamente sua marcha ao redor da muralha, no final você encontrará a solução. Você não deve sofrer passivamente, pois pode fazer alguma coisa. Pode recrutar a ajuda de suas forças interiores e começar a caminhar. Miraculosamente, tudo o que você tem que fazer é caminhar. Você apenas tem de investir energia, fazer o ritual e os resultados virão. Não interessa quão estúpido você possa sentir-se, não interessa quão fraco ou incompetente você seja diante desse complexo interior. Você caminha, caminha e caminha, e então as muralhas caem. Geralmente isso acontece mais cedo do que se espera. Tenho visto as pessoas começarem essa técnica altamente concentradas com heróica coragem, determinadas a lutar por 20 anos, se necessário, para superar o problema insolúvel, e vem resolvido em apenas 3 ou 4 dias de esforço intenso. Entretanto, outras Jericós podem ser mais difíceis. São aquelas encravadas nos lugares mais profundos do inconsciente. São, em certo sentido, entre aspas, problemas da vida, que ficam conosco por muitos anos e são, na verdade, necessários para nosso crescimento. Fazem-nos sofrer, mas dão maturidade e individualidade em troca. Para esses, entre aspas, problemas da vida, cercar a muralha de Jericó é uma receita acertada. Se você personificar a coisa que mais o aflige na vida e fizer dela, entre aspas, sua Jericó, e caminhar à volta dessa Jericó na imaginação ativa, você vai transformar o problema em uma fonte de consciência e crescimento. Você vai aprender que alguns de nossos problemas e obstáculos são nossos amigos mais verdadeiros. Nossas feridas terminam sendo a fonte de nossa cura. Vivendo a vida não vivida. Um dos usos mais elevados da imaginação ativa é o que visa encontrar um nível no que possamos vivenciar as partes não vividas de nós mesmos. Todos nós somos uma mistura de arquétipos, energias e potencialidades. Algumas das possibilidades dentro de nós nunca são vivenciadas porque parecem, entre aspas, ruins ou inferiores para nós. O ego tende a classificar de, entre aspas, ruim qualquer coisa que não compreende e naturalmente evitamos olhar para as coisas dentro de nós que nos incomodam. Mas se conseguirmos escapar dos preconceitos de nosso ego, ficaremos surpresos em descobrir que alguma dessas características não vivenciadas ou reprimidas terminam sendo as forças mais admiráveis que temos. Provavelmente a razão principal de nós todos termos tantas, entre aspas, vidas não vivenciadas é que simplesmente não temos um número de anos suficiente em nossa vida humana para experimentar todas as personalidades, talentos, ocupações e relacionamentos possíveis que estão potencialmente contidos dentro de nós. Em algum ponto ao longo do caminho, todos temos de fazer opções. Um homem pode sentir que tem as qualidades essenciais de um grande pianista, mas ele também tem talentos para os negócios e logo se descobre subindo os degraus do sucesso na firma em que trabalha, organizando a vida em torno do mundo dos negócios e sustentando uma família. No entanto, o artista que está nele vive como uma potencialidade que não tem tempo para vivenciar externamente. Da mesma forma, uma mulher que escolheu ser uma personalidade nos negócios
Pode acordar um dia, anos depois, e perceber que alguma parte de si sempre desejou ficar com as crianças e ser uma dona de casa. Ou ela pode descobrir uma parte de si mesma que poderia ter escolhido a vida religiosa, a vida de uma freira ou a vida reclusa de meditação. Por meio da imaginação ativa, podemos ir a essas partes não vivenciadas de nós mesmos e experimentá-las de forma significativa. É possível viver grande parte da vida em um nível simbólico e, em geral, isso satisfaz essas partes não vivenciadas, até mais do que se as tivéssemos vivido externamente. Parece que Deus e a natureza não se preocupam com a maneira como vivenciamos essas potencialidades dentro de nós. Se as vivermos externamente, isso pode ser bom, desde que seja uma experiência consciente. Se as vivenciamos interiormente ao nível da experiência simbólica, em geral podemos ir mais fundo, viver mais intensamente e produzir mais conscientização. Nem 10 vidas a mais seriam suficientes para que nos casássemos com todas as pessoas que amamos, seguíssemos todas as profissões e atividades que apreciamos, ou vivenciássemos por inteiro todas as personalidades escondidas que temos. Mas se ignorarmos essas possibilidades não vivenciadas, elas podem, entre aspas, azedar dentro de nós, para reivindicar seus direitos de formas não adequadas. Podemos cair naquela nostalgia da, entre aspas, vida inteira que poderia ter sido. Ou podemos amargurar e culpar a má sorte ou as outras pessoas por nos negarem a chance de sermos heróicos, ricos ou famosos. Qualquer que seja essa outra vida, você ainda pode vivê-la se consentir em fazer isso com uma experiência interior. Em sonho ou imaginação, você pode ir até essa vida não vivida, pode descobrir como se sentiria se tivesse seguido aquele caminho ao invés desse que escolheu. Pode experimentar tanto o lado negativo como o lado positivo na imaginação ativa. Muito provavelmente descobrirá que não teria sido tão mais maravilhosa do que a vida que tem vivido. Porém, é importante que você a experimente, pois todas as energias fundamentais do seu self precisam ser vivenciadas de forma consciente. Conheço um homem que tem uma vocação religiosa muito forte. Apesar de nunca ter se tornado um sacerdote da igreja, ele vive, para todos os efeitos, como um monge. Continua solteiro e leva uma vida reclusa, passa seus dias em oração, contemplação e meditação no mundo interior. Ao mesmo tempo, desempenha uma função muito importante entre sua enorme família de origem latina. Ele lhes transmite a presença religiosa e é o conselheiro a quem recorrem quando precisam da sabedoria do mundo interior. Há uns anos, uma coisa surpreendente aconteceu a esse homem. Ele sonhou uma noite que vivia na Itália. Tinha uma voluptuosa esposa italiana e um punhado de crianças vivendo com ele em uma cidadezinha. Isso por si só não é surpreendente, porém o mesmo sonho continuou na noite seguinte, dia após dia, semana após semana, por muitos meses. Todas as noites ele voltava em sonho para o mesmo vilarejo, para a esposa e a família, e vivia uma vida completa de marido e pai. Ele amava a esposa, brigava com ela, tomava conta das crianças, trabalhava duro para sustentá-las. Ia trabalhar e trazia para casa sacolas imensas de alimentos, nas costas para alimentar a prole faminta. Passou por todas as alegrias e pesares pelos quais um pai passa quando vive com uma mulher e cria filhos junto com ela. Isso continuou noite após noite, por quase um ano. Em um só ano, ele conseguiu resumir 20 anos de vida familiar. Durante o dia, esse homem era solteirão, quieto, aposentado, que vivia na Califórnia. Durante a noite, ele vivia em sua cidadezinha italiana, falando italiano, dava palmadas nos filhos, lutava com as contas, cuidava do jardim, fazia amor com a esposa, discutia com ela,
brigava com os vizinhos, ia à missa com a família, levava-os a passear. Acordava a cada manhã, exausto com todas essas atividades de homem de família. Esse homem ficou acostumado à sua vida de pai, esperando cada noite para ver os filhos e ter uma nova aventura. Então, de repente, sua vida no vilarejo italiano chegou ao fim, uma noite com este sonho. Estou trabalhando duro outra vez para sustentar minha família, estou limpando o cascalho de estrutura antiga, uma casa ou uma muralha antiga que desmoronou depois de muitos séculos. Era uma velha estrutura de pedra e argila, datada de tempos remotos, e que terminara por ruir. Entre aspas. Vou trabalhando e descubro, esmagada sobre as pedras, uma roseira muito velha. Por muitos anos foi esmagada pelas pedras que tombaram e parece morta, petrificada mesmo. De alguma forma, eu sei que essa é uma rosa antiga que já crescia nessa terra antes mesmo de o vilarejo aparecer. Ela traz consigo a força da vida e a promessa de vida e continuidade das gerações para minha família e meu vilarejo. Sinto, de alguma forma, que não está morta, mas que ainda vive. Tomo-a com reverência e a levo para o meu jardim. Meu jardim é um quadrado perfeito no pátio, cercado pelos muros de minha casa em estilo mourisco. Escolhi um lugar para a roseira bem no centro do jardim. Todo mundo, até minha esposa e meus filhos, riem de mim e dizem que sou um novo Dom Quixote visionário. Dizem que a rosa não pode estar viva, depois de séculos esmagado pelos cascalhos. Mas eu estou certo de que está viva e insisto em plantá-la. Cuidadosamente, preparo o solo, coloco a roseira no seu lugar, envolvo-a com terra e a rego. Parece que o tempo vai passando, então vejo que a roseira está voltando à vida. Diante de nossos olhos, brotam folhas verdes e surge uma rosa vermelha em toda a sua perfeição. Fecha aspas. Esta conclusão magnífica nos diz o que está em jogo todo esse tempo em que o homem vivenciou sua vida não vivida no vilarejo italiano. Era o self, a totalidade do seu ser. A rosa é um grande símbolo do self arquétipo e associada à Igreja Latina, tanto com a Virgem Santa como com o Cristo. O self é a rosa antiga que floresce no centro de nossa vida. Foi essa unidade interior primordial que esse homem fez florescer em sua alma, vivendo no lugarejo antigo, vivenciando o papel antigo do homem de família, unindo assim todas as partes dispersas de si mesmo. Como você vê, esse homem tinha duas energias muito fortes fluindo dentro de si. Uma, sua ânsia de ser um eremita, devotado à contemplação de Deus. A outra, a de ser um homem vigoroso, de sangue quente, com esposa, filhos e as lutas próprias dessa vida. Ele vivenciava um lado da sua natureza durante o dia, acordado, e vivia também plenamente o outro lado à noite, na terra dos sonhos. A rosa, no seu último sonho, veio dizer-lhe que sua vida noturna, como um homem de família, se havia revelado como outra forma de contemplação de Deus, outro caminho para a consciência mais elevada. A vivência de vidas não vividas podem ser feitas plenamente, perfeitamente através da imaginação ativa. Certa vez morei numa casa sobre um rochedo dominando o mar, com uma escada que descia até a praia. Eu colocava terno e gravata toda manhã, pegava o carro e ia para meu escritório em São Diego. Tinha uma posição de responsabilidade, uma lista de pacientes à espera, uma casa agradável, bons amigos, devia estar completamente satisfeito. Pelo menos assim pensava. Entretanto, em algum ponto ao longo do caminho, uma fantasia começou a insinuar-se em minha mente, vinda das fronteiras da minha consciência. Eu ficava do lado de fora da minha casa, olhando a farra da turma do surf. Sujeitos que passam o dia todo na praia,
com suas pranchas de surf, e metade da noite sentadas em volta de fogueiras com, entre aspas, garotas do surf. Bebiam cerveja e fumavam marihuana, e até onde eu conseguia ver, nunca colocavam um terno e gravata e nunca trabalhavam, nunca tinham de se preocupar com o pagamento das contas ou qualquer outra coisa. Uma fantasia, de repente, assaltou minha mente, a minha revelia vinda do inconsciente, entre aspas. Se eu cometesse alguma imprudência na minha profissão, poderia ser expulso da igreja, do meu status profissional como psicólogo e tornar-me um vagabundo feliz, irresponsável, tal como esses garotos que vejo na praia lá embaixo todos os dias. Afastei a fantasia da minha mente. Parecia estúpida demais e, claro, desregrada para ser levada a sério. Mas versões diferentes dela continuavam voltando à minha mente, até que finalmente achei que alguma parte do meu inconsciente estava tentando ser reconhecida e assumi então a fantasia como parte da minha imaginação ativa, que tomou duas formas. Às vezes eu era o diálogo com o garotão da praia dentro de mim, e às vezes eu ia lá na praia perambular com essa turma de rapazes e garotas, participar de suas rodas em volta do fogo, de suas festas, seu surf, seu banho de mar, seus dias ensolarados sem nada para fazer, a não ser divertir-se. O diálogo com o meu, entre aspas, garotão da praia interior foi mais ou menos assim. Garotão da praia. Veja, você vive uma vida de terno e gravata? Foi você quem fez isso? Você dá palestras e é respeitado? Conseguiu ganhar dinheiro? Você tem uma casa bonita sobre os rochedos da praia? Mas você não é tão feliz quanto eu. Robert, bem, pode ser. Garotão da praia. Agora olhe todos aqueles caras e garotas lá embaixo, na praia todos os dias. Secretamente você os inveja. Eles são bronzeados, levam uma vida completamente sensual, física e não têm de equilibrar nenhum orçamento. Eles são felizes. Eles são pessoas realmente felizes. Nesse ponto, meu respeitável mundo, com seu nicho profissional e meu terno e gravata, começaram a cair em minha estima. E o diálogo continuou, foi piorando. Garotão da praia. Agora veja. Tome uma boa dose de marihuana e esqueça-se de seus pensamentos de hipotecas. Você pode ser expulso de sua bela casa e pode descer e viver na praia conosco e ser feliz. Poderá ficar fazendo o que quiser toda a noite na praia e viver às custas das pessoas. E vou te mostrar como ganhar dinheiro com drogas. Você pode ser feliz como nós. Você percebe porque geralmente não queremos encarar essas possibilidades em nós mesmos. Nesse ponto comecei a retrucar. Robert, mas eu gosto da minha casa sobre o rochedo. Gosto dos hóspedes que recebo. Eles acordam pela manhã, ouve o rebentar das ondas e isso é bonito. Não quero abandonar isso. Gosto do meu trabalho. Adoro ver o que acontece com as pessoas que levam a análise a sério e conseguem uma verdadeira evolução da consciência. Gosto de ver a emoção que sentem as pessoas quando despertam para o mundo interior. Portanto, apesar de minha profissão parecer enfadonha, às vezes é uma forma de vivenciar algo muito elevado, muito bonito. Garotão da praia. Mas você não está enjoado e cansado dos pacientes? Não está enjoado e cansado da responsabilidade? Não está cansado de ouvir as queixas das pessoas? Robert, algumas vezes sim. Mas nisso há também algo real e valioso que não devo destruir. E gosto de ganhar uma vida honesta. Gosto de ter algum dinheiro no banco, de ser capaz de ajudar um amigo em dificuldade, ou apenas saber que não tenho que me preocupar todos os dias sobre de onde virá a minha própria refeição. Quero ser autossuficiente. Não quero ter de viver à custa dos outros ou mendigar minha comida ou um teto sobre minha cabeça. Suponho que o historiador Toynbee diria que os dois grandes arquétipos da Europa Ocidental estão aqui.
mais uma vez, lutando em um nível primitivo dentro da minha alma. De um lado, o proprietário estabelecido, fincando suas raízes, procurando segurança, construindo uma vida dentro de uma comunidade estável. Do outro lado, o nômade perambulando pelas praias de Solana Beach, na Califórnia, em vez das estepes da Mongólia, mas, em todo caso, vagueando, morando no lugar onde acende sua fogueira, recusando-se a ficar preso a um lugar, a um serviço ou alguma responsabilidade. Eu tinha tocado alguma coisa bem no fundo de mim mesmo. Uma parte de mim queria algo mais que esse mundo de terno e gravata. Eu suei na presença deste garotão da praia interior. Eu me contorci, estava apavorado, sentia que realmente era capaz de me tornar, entre aspas, vagabundo que secretamente queria ser. É assim que acontece com a verdadeira imaginação ativa. Quando você entra em contato com uma parte real de você mesmo, você sente isto como uma ameaça, um desafio. Seus joelhos bomboleiam. Você sua e treme, mas estamos seguros, pois fazemos tudo isso dentro do controlado laboratório da imaginação ativas. Podemos arriscar o que de outro modo nem ousaríamos. Podemos confrontar coisas que de outra forma seriam fatais. O resultado final dessa imaginação ativa foi que fiz as pazes com o meu lado de garotão desocupado. Não tive de cometer um crime e ser expulso da sociedade respeitável. Não tive de insultar o sistema, hipotecar minha casa ou alienar meus amigos. Mas realmente precisei ver que existia uma, entre aspas, vida não vivenciada, escondida dentro de mim, esperando ser vivenciada de algum lugar apropriado. O primeiro nível apropriado foi o nível da imaginação ativa, mas, desde então, descobri outros níveis que vêm misturar-se à minha vida física exterior. Aprendi que o garotão da praia, dentro de mim, ficava muito feliz se eu tirava alguns dias para ir até a cabana de um amigo no deserto de Borrego. Gosto de vaguear sob o sol, entre cactos e coiotes, e me encontrar num reino dionisíaco mais verdadeiro e mais feliz do que poderíamos jamais encontrar entre nômades de praia. Esse mesmo aspecto dionisíaco, sensual, nômade de mim, que prazerosamente alimento quando vou à Índia. Vivo em um mundo lá, que é físico, feito de sol, paisagens e som, e do sentimento de ligação tribal com o povo que amo. É uma versão mais evoluída, mais completa da potencialidade que toquei quando fui até o garotão da praia, anos atrás, pela imaginação ativa. Se você for até seu garotão vadio, ou seu vagabundo interior, e der a ele a chance de viver, descobrirá eventualmente que este vadio é realmente um Sunyasin, um homem santo disfarçado em mendigo, errante, e as perambulações nômades terminarão por se transformarem em peregrinações. A Mulher da Limpeza e Nossa Senhora de Guadalupe. A propósito de viver a vida não vivida, contarei aqui uma lenda que nos vem do México. É a história de uma das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, a manifestação da Virgem Santa mais reverenciada no México. Você pode achá-la apócrifa, mas se a tomar como uma alegoria, verá que traz uma mensagem simbólica. Eila. Muitos anos atrás, uma jovem tornou-se freira e foi viver num convento. O convento era muito pequeno e pobre, e talvez as regras não fossem suficientemente rigorosas. De alguma forma, um belo rapaz conseguiu ficar rodeando o portão, além das grades, para chamar a atenção da jovem. Na tarde seguinte, durante as vésperas, ela acompanhava as orações quando olhou pela grade e lá estava ele outra vez, olhando-a, com um misto de desejo e adoração. Ela parou de rezar,
Tentava rezar, mas não conseguia. Depois disso, não conseguia pensar senão no jovem, seu rosto, seus cabelos, seus olhos. No dia seguinte, estrategicamente, embora de forma acidental, ela passou pelo portão e ele deslizou uma nota para ela. Esteja na sua janela à meia-noite. Virei encontrá-la. Ela não pôde resistir, apesar de todo o seu senso de pecado, de todo o terror que tinha pelo que estava fazendo, de todo o seu terror pela ira de Deus. Ela estava completamente apaixonada, fascinada. Assim esperou na janela e desceu pela escada, fugindo para o mundo proibido. Por algum tempo ela viveu num paraíso de romance, amor e sensualidade. Mas o sonho se transformou em pesadelo. Seu amante era simpático, charmoso, apaixonado, porém irresponsável. Ele não a sustentava, engravidou-a, finalmente a abandonou. À medida que os anos passavam, sua vida se tornava mais miserável e solitária. A criança morreu, ela ficou doente e acabou por entregar-se à prostituição. Sentia saudade dos seus dias de candura no convento, a vida que perdera para sempre. Depois de anos doente e envelhecida, sentindo a morte se aproximar, ela decidiu que o que mais queria, de alguma forma, passar os últimos e indignos dias de sua vida de pecados naquele amado convento. Mas como? Ela nunca poderia dizer quem era. Finalmente um dia foi até a Madre Superiora e pediu-lhe para trabalhar na limpeza. Ela estava tão destruída pelo tempo e pela doença que ninguém do convento a reconheceu. Todos os dias esfregava o chão das celas e da capela. Estava surpresa com uma coisa. Por alguma estranha razão, nenhuma freira nova havia ocupado sua cela. Ela estava exatamente como a deixara anos antes. Por quê? Ela se perguntava, mas tinha medo de perguntar a alguém mais. Depois de muitos dias nesse trabalho duro, que para ela era uma penitência, estava no chão da capela esfregando os ladrilhos e pensando no que sobrara de sua vida, quando olhou para a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, com seu etéreo manto da cor do céu à noite, salpicado de brilhantes estrelas. Para o seu espanto e terror, a imagem ganhou vida. Ela viu a Virgem, na sua forma viva, descer do altar e ficar ao seu lado. Ajoelhada, ela esperava ser castigada e amaldiçoada por toda a eternidade. Então a senhora falou: você não sabe que tomei seu lugar aqui no convento todos esses anos, esperando pela sua volta. Todos os dias tomei seu lugar no coro, todos os dias tomei seu lugar nas refeições e fiz suas tarefas. Ninguém aqui, além de mim, sabe que você se foi. Você nunca deixou de ser uma freira e agora você vai recomeçar a sua vida do ponto em que você a deixou. Volte agora e tome o seu lugar. Eu o guardei para você. E assim ela fez. Se tomarmos esta lenda como um símbolo, ela expressa um princípio maravilhoso. Qualquer que seja a vida que vivamos com nossos corpos, sejamos padre ou freira, homem de negócios ou mulher bem-sucedida, marido ou esposa, mãe ou pai, profissional de terno e gravata ou trabalhador de macacão, cada um de nós tem muitas vidas esperando dentro de nós, esperando de alguma forma serem vivenciadas e conscientemente honradas. Se você for uma freira, pode legitimamente ir pela imaginação ativa ao mundo interior e lá viver todas as potencialidades não vivenciadas dentro de você. Pode descer a escada, ver o que é esse mundo secular em todos os aspectos e honrá-lo pelo que é. Não importa quantos ciclos de tempo interior você possa ficar lá. A Virgem tomará o seu lugar no assento do coro. Quando voltar para a sua cela, ninguém, a não ser ela, saberá que você esteve fora. Deus compreende essas coisas perfeitamente. Se você for um sacerdote e precisar sair interior e secretamente e vivenciar em uma cidadezinha italiana com sua esposa e filhos e passar por todas as alegrias, tristezas e responsabilidades dessa vida, isso está aberto para você, através da imaginação ativa. Por outro lado, se você é uma dessas pessoas que vive uma vida inteiramente secular, casado
educando filhos ou preso no mundo do negócio, você pode ser que você encontre um padre ou uma freira vivendo secretamente dentro de você, uma importante energia que tem sido escondida e postergada. Você pode ir a esse monastério interior na imaginação ativa e encontrar uma forma de vivenciar esse lado de sua alma. Se vive lá um herói ou uma heroína que precisa ir a um reino da renascença e lutar por uma rainha, você também encontrará essa parte de si mesmo e essa terra mítica, onde ela precisa viver um pouco na imaginação ativa. Não importa quem sejamos, as vidas do nosso ego são sistemas parciais, como uma vasta reserva de vida não vivenciada escondida no fundo. Não importa o que você tenha feito, não importa onde tenha estado ou o que já tenha vivido, há sempre mais. Captação da dimensão espiritual. O terceiro nível da imaginação ativa é muito semelhante ao que é chamado de visões. É difícil falar sobre este nível. Se formos muito psicológicos e analíticos, perderemos o verdadeiro poder e significado desse tipo de experiência. Mas, quando usamos a linguagem poética e religiosa, da qual realmente precisamos para descrevê-lo, ficamos confusos com nossas suposições correntes acerca de, entre aspas, visões e experiências psíquicas. A experiência visionária é uma erupção daquilo que místicos medievais chamavam de a visão unitiva da consciência. Uma imagem ou um conjunto de eventos apodera-se de uma pessoa através da faculdade imaginativa, com tal poder que ela realmente conhece e experimenta a verdadeira unidade do self. Ela vê, por um breve tempo, um lampejo da unidade verdadeira, da beleza e do significado da vida. Quando essas experiências acontecem, sempre tem um impacto poderoso. Depois de um dia ou um pouco mais, talvez se perca a intensidade da revelação. Talvez se volte a brigar com os outros e a se prender nas coisas pequenas da vida. No entanto, de alguma forma, a memória dessas experiências visionárias atua em atitudes inconscientes em um nível bastante profundo. Cedo ou tarde, trará um sentido de fé que não existia antes, um conhecimento do sentido da vida como jamais havia existido. Tais experiências não devem ser procuradas assiduamente, se você considerar isso como algo a ser perseguido como realização. Estará sujeito a forjar uma experiência espiritual para enaltecimento do ego. Ou então você pode ser arrastado para uma forma de ocultismo que o afasta da conscientização e o leva a esses tipos de experiência apenas pela sensação ou pela novidade que representam. É melhor apenas fazer seu humilde trabalho interior. Quando você tiver trabalhado o suficiente, investido energia suficiente no inconsciente, se for apropriada, a experiência visionária virá sem convite. Se não vier, significa que você não a necessita. Isso não é uma competição pelas mais altas, entre aspas, honrarias, mas uma vez que essa experiência às vezes se apodera de pessoas que desenvolvem regularmente um trabalho interior, é bom estar ciente e ser capaz de lidar com ela se acontecer. A verdadeira forma desse nível de imaginação ativa acontece quando menos se espera. É possível você estar descendo por uma rua comum e de repente achar que a rua, os edifícios e as pessoas à sua volta foram transformadas em uma visão espontânea. Na sua visão, você pode estar vendo a, entre aspas, rua da vida, toda a raça humana, a criação de Deus revelada como uma corrente interna de vida. As calçadas e os edifícios não mudam fisicamente, mas a imaginação ativa irrompe no nível da consciência e produz uma visão que incorpora a vizinhança física, transformando-a numa representação de algo transcendente e eterno. Um de meus pacientes estava dirigindo por uma autoestrada de manhã cedinho, no seu trajeto para o trabalho, com o sol da manhã surgindo no lado oriental do céu. De repente, ele foi tomado por uma dessas experiências.
O sol se tornou uma vida luminosa, com os raios se espalhando e dando nascimento a uma miríade de formas de vida e de atividades e interesses humanos. Sua atenção estava tão presa à roda solar em frente dos seus olhos que ele teve que encostar o carro e parar até que a imaginação ativa acabasse e ele pudesse voltar outra vez para o mundo físico. Ao olhar para o disco solar, ele percebeu que os diferentes elementos de sua vida e que todo o emaranhado da vida à sua volta emanavam de uma mesma fonte, dela saindo e para ela voltando. Nesse momento, ele pôde ver que havia só unidade e que só podia haver unidade em todas as coisas. Se você diz essas coisas, elas podem soar como banalidades sem significado, mero sentimentalismo, clichês. Mas quando uma tal verdade surge espontaneamente das profundezas do inconsciente, quando alguém a percebe como uma imagem produzida a partir de dentro, é possível sentir essa verdade. Já não se precisa ouvi-la dos outros, nem tentar prová-la para ninguém. De um momento para o outro, você passa a saber por experiência própria. Esta é talvez a essência do significado dessas experiências visionárias e é realmente o coração da própria imaginação ativa. É a forma de aprender a partir da própria experiência aquelas verdades profundas da vida que não podem ser transferidas de uma pessoa para outra por palavras, mas só podem ser genuinamente conhecidas através da nossa própria conexão com o inconsciente coletivo. Nesse sentido, só podemos aprender o que já conhecemos no nível inconsciente. Kierkegaard expressou esse princípio quando disse que ninguém podia dar a fé para o outro. Ele quis dizer que, por mais que se ensine, por mais belas que sejam os aforismos ou por mais racionais que sejam os argumentos, palavra alguma pode comunicar a experiência que faz nascer a fé. Existe um tipo de conhecimento e um tipo de fé que apenas vem da experiência. Precisamos olhar profundamente dentro de nós mesmos para os encontrar, pois não podem ser vivenciados em segunda mão a partir de outras pessoas. Cada pessoa deve ir diretamente à fonte. Equívocos podem surgir quando uma visão é vivenciada não como um acontecimento da imaginação interior, mas como se fosse um evento físico acontecendo fora, no mundo físico. Essa foi a experiência geral dos seres humanos primitivos e o tradicional entendimento, entre aspas, das visões, nos séculos passados. As pessoas acreditavam que algum espírito ou criatura aparecia a elas, vindo de fora. Sentiam as imagens como se elas fossem seres quase físicos, exteriores. Na realidade, a experiência visionária é uma forma de experiência imaginativa, um outro jorrar de imagens do inconsciente. As imagens não só são projetadas na mente interior, mas se tornam tão intensas que são projetadas para fora e parecem acontecer fisicamente, lá fora. Depois de você ter feito imaginação ativa por um tempo, se você experimentar esse tipo de visão, vai perceber a sua similaridade com a sua imaginação ativa e os seus sonhos e vai concluir de que se trata de uma experiência da imaginação ativa, na qual as imagens surgem de forma aparentemente objetiva. A outra forma de experiência visionária pode ser chamada de visão percebida interiormente. Vai-se através de uma experiência imaginativa igualmente vívida e poderosa, mas está ciente de que ela está acontecendo interiormente, no nível da imaginação ciente, de que você está vendo com os olhos da mente, olhando dentro de você mesmo. Não há confusão, porque você não tem o sentimento, entre aspas, de aparição ou alucinação, como se estivesse olhando para um acontecimento externo físico. Um exemplo disso seria a imaginação ativa que tive com o meu leão interior. Depois que ele me apareceu em sonho, no final os atos imaginativos se tornaram visionários pelo seu poder.
No entanto, eu estava cônscio de que tudo estava acontecendo dentro de mim, mas a proximidade, o sentido da presença da criatura e o poder da imaginação eram tão fortes que mais parecia que o leão era um ser físico. O homem espírito sobre o monte Santa Helena. Quero contar-lhe uma experiência visionária pela qual passei, muitos anos atrás, quando ainda rapaz, muito antes de ter qualquer compreensão do que sejam essas experiências. Essa foi a visão interior que exigiu minha atenção, embora tenha surgido inesperadamente, numa época em que eu estava ocupado com algumas tarefas mundanas, muitos anos depois de deixar o Noroeste. Uma noite acampei ao lado do Monte Santa Helena, onde passei muitos verões felizes na infância, antes que o vulcão entrasse em erupção. Eu estava acocorado, olhando para a fogueira do acampamento ao entardecer. Ainda hoje posso me lembrar das cores vívidas daquela noite e de como me emocionaram. A cor laranja da fogueira, o azul escuro do céu após o entardecer, as sombras de cor cinzenta e púrpura nas montanhas. Tive uma sensação muito grande de alegria, de beleza, de paz e também de expectativa. Um rapaz mais ou menos da minha idade veio caminhando e parou exatamente do outro lado do fogo. Eu estava apoiado em meus calcanhares, perto da fogueira. Ele estava de pé, quieto, e apenas nos olhamos por um longo tempo. Eu estava ainda em uma espécie de êxtase com as cores do fogo. Então, para meu espanto, o fogo moveu-se e deslocou-se para o lago do espírito, em direção ao fundo, e lá ficou queimando, como se fosse uma pequena mancha alaranjada no meio da água, de cor azul índico. Depois o fogo voltou e continuou a queimar diante de mim. O rapaz deu um passo para o meio dele. Absorveu-o em uma corrente sanguínea de forma que tinha fogo e não sangue circulando nas veias. Ficamos assim por algum tempo, e eu olhava com espanto esses acontecimentos, quando então ele disse: "Venha, vou mostrar a você como o mundo foi feito." Fomos para o éter a uma distância enorme, até que a Terra e mesmo o sistema solar se tornaram um remoto e pequenino ponto. Ele me mostrou uma nebulosa girando em espiral, uma grande massa de matéria inerte, sem forma, mais energia que matéria. Rodopiava vagarosamente, rodopiava tão vagarosamente como se estivesse toda a eternidade para girar e fazer suas evoluções. Girava devagar e adquiria coesão diante dos meus olhos, concentrando, reduzindo seu volume, aglomerando-se até que a imensa nebulosa transformou-se em um diamante imenso, multifacetado, com sua própria fonte de luz dentro. Emanava luz e cor, imagens que ainda são vívidas para mim. Enquanto observávamos e o rapaz ia dirigindo meu olhar, o diamante começou a explodir a partir do seu polo norte e absorver aquele fluxo de energia de volta através do seu polo sul, de maneira que havia uma circulação de luz que emanava do topo e era reabsorvida através da base. Aquilo intensificava a cor e a multiplicação das facetas da luz que emanava. Então aconteceu o que teria sido fisicamente impossível. O diamante partiu-se ao meio e como o sistema inteiro continuasse a girar como um planeta, e as duas metades começaram a girar em direções opostas, ainda tocando uma a outra, lançando centelhas de luz e cor. Naquele momento, parado em algum lugar como homem-espírito, em uma distante região do espaço, fiz algo que me é embaraçoso lembrar. Voltei-me, puxei sua manga e disse, irreverentemente, "Isso é bonito, mas para que serve?" Eu estava pasmado com um acontecimento da maior importância, mas sendo um americano prático, tinha de justificar isso, encontrando uma maneira de usá-lo.
algum senso prático nele. Novamente puxei-o pela camisa e disse: para que serve? O homem espírito olhou-me aborrecido. Não serve para nada, apenas observe. Isso me fez calar. Observamos e senti que as cores, a luz, a concentração de volume e energia infinitos em algo denso e brilhante como o diamante estavam gravados para sempre na minha memória e tinham quase penetrado nas células físicas do meu corpo. Ele me trouxe de volta. Então eu me sentei outra vez sobre os calcanhares diante da fogueira. Outra vez ele estava no meio do fogo. Deu então um passo para trás e deixou que o fogo fluísse de suas artérias de volta à pequena fogueira sobre o chão. O fogo tornou a voltar para o fundo do lago do espírito e lá continuou queimando, para depois retornar. O jovem voltou-se sem uma palavra e caminhou de volta para o crepúsculo de onde viera. A visão terminou e me encontrei de volta no mundo terreno físico, entre aspas, normal. É muito difícil saber o que fazer com uma visão assim. Acho que a resposta está na própria experiência. Não faça nada com ela. Não tente transformá-la em algo, entre aspas, prático ou algo que faça sentido para o ego. Apenas olhe, vivencie, esteja lá. Alguma parte de nós quer perguntar: mas isso não poderia mudar alguma coisa, realizar alguma coisa, ter alguma explicação prática? Não há necessidade de justificar as experiências visionárias em um nível prático. Entretanto, desde que todas as facetas da vida fluem de volta a uma única realidade, aprendemos afinal que elas têm seus efeitos práticos e humanos. Elas realmente nos mudam, formam o nosso caráter em níveis muito profundos. Elas determinam que espécie de pessoas seremos em 5, 10 ou 20 anos após a experiência, quando todo o seu poder for atuando, abrindo o caminho de volta à superfície para entrar novamente em nossa vida. Então pode ser magnífico e transmutado em pequenas coisas, no comportamento do dia a dia, nas atitudes, nas opções que devemos fazer, na trivialidade de nossa vida humana. Jung acreditava que Deus precisava de representantes humanos para auxiliar a encarnação de sua criação, como Thomas Mann observa em José e seus irmãos. Deus precisou da escada no sonho de Jacó como um caminho para ir e vir entre o céu e a terra. As visões dos seres humanos constroem essa escada e transmitem informações para o inconsciente coletivo da humanidade. Nenhuma, entre aspas, utilidade prática, além desta, se faz necessária. Muito obrigado por estar aqui. Se gostou, deixa seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar e se inscreva no canal. Chegamos ao final dessa leitura e um grande abraço e a gente se vê mais para frente.